Publicidade na advocacia. Pode isso? Olá, meu nome é Eduardo Campadelli, sou advogado e auxilio colegas advogados e advogadas a faturar até R$ 20.000 por mês sem a dependência de processos judiciais ou extrajudiciais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante, tão intrigante. Então eu peço a vocês um pouco de paciência, que essa aula vai ser um pouco longa, né? Anotem, desconectem aí do resto do mundo e fiquem firmes com a atenção no que vai ser tratado aqui hoje, porque vamos falar do marketing, da publicidade digitais, no que tange à nossa profissão, a advocacia, né? Então, hoje a gente vai procurar aqui se debruçar sobre o código de ética, né? Sobre toda a normatização específica da nossa profissão, para que a gente possa, então, concluir essa aula sabendo o que podemos e o que não podemos. Escuto muita gente falar sobre o assunto, mas sem conhecimento de causa, às vezes até colegas mesmo, advogados, que não se debruçaram especificamente, né? A gente conhece tantas leis e às vezes não conhecemos minuciosamente a lei que rege a nossa profissão, né? Mas vamos lá. Quando eu comecei na advocacia, em especial quando eu comecei a fazer estágio no escritório de advocacia em 1996, eu precisei, naquele momento, eu não tinha nenhum terno, eu precisei de 2 ternos. E aí na minha cidade existia um alfaiate famoso. Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar dessa profissão, mas nunca tenham conhecido pessoalmente um alfaiate. Então eu fui lá, ele tinha lá uma salinha que ele tinha lá as máquinas, as coisinhas dele lá. Fui lá, ele tirou as medidas, eu escolhi os tecidos. Depois de alguns dias, acho que uns 15 a 20 dias, não me lembro precisamente, eu então, devidamente agendado, eu retornei para conferir, né? Tinha ali uma espécie de protótipo dos meus ternos, né? Mais ou menos montadinhos já. E aí eu vesti aqueles protótipos e ele então conferiu, ajustou aqui, ajustou ali e agendou para mais alguns 15, 20 dias a entrega dos 2 ternos. Fantásticos ternos, inclusive, né? Usei por um bom tempo. Mas foi a primeira e a última vez que eu comprei terno de um alfaiate. Hoje, esse alfaiate, ele tem uma pequena fábrica de confecções. Ele faz ternos, uniformes para pequenas e médias empresas. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque apesar de ser lá em meados da década de 90, foi na década de 60 que aconteceu a chamada massificação. Os alfaiates, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, eles eram profissionais que
prestavam um serviço individualizado, né? Então, ele fazia o terno sob medida para cada pessoa. E aí, com essa massificação da década de 60, isso deixou de existir. Com os ternos, por exemplo. A profissão de alfaiate é uma delas, né? Que os alfaiates tiveram que se reinventar para não deixar de existir, né? Então, muita coisa mudou no mundo. Então, o que isso tem a ver com publicidade, né, e marketing na advocacia? Tudo a ver. Tudo a ver. Por uma razão muito simples. A nossa forma de atuar, a nossa forma, o advogado e a advogada, eles precisam ser reconhecidos, assim como praticamente todas as profissões liberais são assim. O médico, por exemplo, né? Ele precisa de um reconhecimento no meio em que ele vive, para que assim ele possa estabelecer algo no marketing que a gente chama de autoridade. Que alguém, um médico, por exemplo, que um paciente, um futuro paciente daquele médico, o reconheça não só como médico, mas como um profissional confiável que ele, paciente, vai entregar a sua situação, o seu caso, para aquele profissional. Autoridade é isso. Autoridade, ela está na mente do cliente. É dentro da mente do cliente que se estabelece essa autoridade. Quer um exemplo muito prático? Se eu estiver trafegando com o meu veículo, numa via, um homem de bermuda, chinelo, alguns homens, tá? Como 5 homens em pé na avenida, lá na frente, todos de bermuda, chinelo e camiseta. Eles fazem um sinal assim com a mão para que eu pare o meu veículo. Bom, seguramente eu não irei fazer isso. Até por segurança, não conheço aqueles homens, eu vou seguir com o meu carro. Sei lá, pode ser uma tentativa de assalto ou algo desse tipo. Mas se a gente mudar a vestimenta desses homens e ao invés de bermuda e camiseta, esses mesmos homens estiverem fardados com a farda da polícia militar. Bom, nesse caso, eu vou parar o meu veículo, porque na minha mente aconteceu um start da autoridade. Ali tem uma autoridade para o trânsito e devem estar fazendo uma blitz de rotina, verificando documento, enfim. Olha só, os mesmos homens, só mudou a roupa. Não mudou só a roupa, mudou a percepção na minha mente. Eu passo a ter uma percepção de que ali sim, ali estão 5 autoridades para aquele ato. Aquele ato, eles são autoridades. Estou no trânsito, estou com o meu veículo, estou numa via pública. E eles são autoridades nesse ato. Tá vendo? Autoridade é um start na minha mente. Então, um cliente de um advogado, de uma advogada, ele precisa desse start.
ele precisa desse start. E antes da gente entender o que seria esse start, bom, nessa relação profissional-cliente, eu preciso me encontrar com o cliente. Eu preciso ser visto pelo meu cliente. Como que eu posso ser reconhecido, visto pelo meu cliente? Bom, eu preciso responder uma pergunta simples, não é? Onde está o meu cliente? Lá na década de 70, na década de 80, e talvez no início da década de 90, essa pergunta era fácil de ser respondida. Onde estava o meu cliente? Na minha cidade, basicamente. Eu imagino um advogado em início de profissão, nessa época. Onde estava seu cliente? Na sua cidade. Então, basicamente, o que ele precisava? Ele precisava ser visto, né? Então, ele estabelecia meios, maneiras de ser visto. Se apresentava, basicamente, para a sociedade como advogado. Então, ele se vestia como um advogado, né? Homem, botava lá o seu terno e gravata, a mulher botava o seu terninho, né? Uma tradição aí antiga da advocacia, né? As pessoas, então, quando ele passava, bom dia, doutor, bom dia, doutora, né? Então, a sociedade via, opa, doutor, terno, doutora, terno, associava, ali tem um advogado, né? Com as pessoas que ele conversava, às vezes no comércio, ele aproveitava e deixava ali um cartão de visita. Sou advogado, se algum dia você precisar de algum serviço aqui no seu estabelecimento, ou para você mesmo, me procure. Montava um local, né? Então, uma salinha, uma sala, ali ele colocava uma placa com o seu nome, com a sua OAB, com a sua especificidade, né? Basicamente era um marketing, uma publicidade do boca a boca, né? E também tinha a publicidade indireta ali que era feita pelos seus clientes, né? Os seus clientes, eles transmitiam informação aos terceiros acerca da sua profissão, do seu trabalho. Bom, isso até início da década de 90, meados da década de 90. Nos últimos 25 anos, isso mudou drasticamente. Ao passo que hoje, quando nós fazemos a mesma pergunta, onde estão os nossos clientes? De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Global Web Index, em 2019, o Brasil ele ficou em segundo lugar no ranking de países em que a população mais usa as redes sociais. Fizeram uma estimativa e encontraram a média de que cada brasileiro usa, em média, ele gasta, em média, 225 minutos por dia nas redes sociais. Uma hora tem 60 minutos, isso vai dar quase 225, quase 4 horas por dia nas redes sociais.
Bom, a não ser que a pessoa fosse muito à toa, que ela não trabalhasse, que ela não tivesse nenhuma atividade, para você dizer que ela está mais tempo na rua da sua cidade do que nas redes sociais. Porque 4 horas por dia, meus caros advogados, minhas advogadas, 4 horas por dia nas redes sociais é muita coisa. Você vai encontrar o seu cliente de forma muito mais fácil na rede social do que na própria casa dele. Segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Transporte, o uso das redes sociais é a principal finalidade do uso do smartphone. Então, quando o uso do smartphone, entre aqueles que têm celular, segundo a pesquisa, 82% o utiliza prioritariamente para interação por meio dos aplicativos WhatsApp, YouTube, Telegram, Facebook e Instagram. Isso são dados. Isso são dados incontestáveis, fatos. Vão ter discussões filosóficas e ideológicas sobre o uso das redes sociais, mas isso não vem ao caso. Vamos aqui debater se isso está certo ou errado, se isso é saudável ou não saudável. Aqui nós precisamos saber onde está o nosso cliente. Se as pessoas estão fazendo bom ou mau uso disso, aí é da atividade individual de cada um. Mas nós precisamos aqui nos ater a esses dados. Para a geração anterior a 1995, para quem nasceu antes de 1995, né? Quem nasceu na década de 80, quem nasceu na década de 70, 60, enfim, existe uma dicotomia para essas mentes do real e do virtual. Uma dicotomia natural, porque vivíamos assim. Antes era só o chamado mundo real. Depois veio o tal do mundo virtual, até a década de 90. Quem nasceu depois de 95, isso aqui que eu estou falando é uma aberração. Por quê? Porque, segundo um filósofo sul-coreano, Chu Han, o mundo real e o virtual já se fundiram há algum tempo. Chu Han está dizendo aquilo que a geração posterior a 1995 já compreende muito bem. É uma coisa só. Uma coisa só. E olha só, no mundo hoje, grandes potências, a Rússia é uma delas, tem construído cidades que se chamam Smart Cities. Smart Cities. É uma cidade construída com uma rede de fibra ótica avançadíssima, com tecnologia hiper avançada. Uma cidade completamente conectada. Demonstrando que o que a gente chama de futuro, na verdade, é o presente. E a advocacia, ela precisa se reinventar em alguns conceitos, porque as faculdades, a grande maioria das faculdades de direito, não tem se preocupado com isso. Não mesmo. Inclusive, quando o assunto é marketing e publicidade. Porque parece que isso é uma aberração. Advogado não pode fazer publicidade. Será? Então, lá na faculdade, nos é dito que essas atividades, elas praticamente não podem ser feitas. E aí,
a gente forma e tem dificuldade no campo de captação de cliente. E aí a gente põe a culpa na quantidade de advogados. Também com esse tanto de advogado, esse tanto de advogada, tá difícil. Não tá difícil. Tá difícil é sair da caixa. Tá difícil é ter uma postura dinâmica. Mas aí a dificuldade é íntima. É de cada um. Eu vou trazer uns dados para vocês aqui, só para a gente entender, né? A gente está falando, parece que conectividade é coisa de gente à toa, de quem não tem o que fazer. Alguns advogados, às vezes, têm isso em mente, né? Está na rede social porque não tem o que fazer. Gente, em um único ano, mais pessoas se inscreveram nos cursos online de Harvard do que a quantidade de alunos que frequentaram a universidade em seus 377 anos de existência. Em um único ano, mais pessoas se inscreveram nos cursos online. E aqui no Brasil ainda tem essa cultura preconceituosa de cursos online. Nós estamos aqui online mesmo. Existe um preconceito. Em alguns países, o curso online é mais caro que o presencial. Óbvio, porque o curso online, ele te traz um conforto. Ele te dá uma margem gigantesca para você fazer o curso. Ele elimina custos. Você não tem custo com transporte, com deslocamento. Ele te faz ganhar o que tem de mais precioso na vida: tempo. Tempo que você poderia viajar, estar no trânsito, se deslocando até a universidade, aquela faculdade onde você vai fazer aquele curso, você pode estar com a sua família. Você pode estar desenvolvendo habilidades para o seu trabalho. Então, nós estamos falando de qualquer lugarzinho, qualquer faculdade. Nós estamos falando de Harvard. Harvard. Khan Academy é uma organização, é uma organização sem fins lucrativos com a missão de proporcionar educação gratuita. Essa plataforma, esse site, ele tem 10 milhões de usuários por mês. Trabalha com educação básica. 10 milhões de usuários por mês. São Paulo tem 11 milhões de alunos por ano, a cada ano letivo. eBay é uma plataforma que resolve cerca de 60 milhões de conflitos por ano. Ela resolve 60 milhões de conflitos por ano, enquanto que o nosso Poder Judiciário tem aproximadamente 72 milhões de processos, 78. LegalZoom é a organização jurídica mais valiosa do mundo. E ela não é um escritório de advocacia. Ela é uma startup. Estão sentindo que o mundo digital, ele avançou muito. E o direito sempre foi assim, não sei até quando será, mas ele tem dificuldade de acompanhar a tecnologia. Sempre existe um abismo, né, entre o direito e a tecnologia. Então, a gente precisa ter em mente que a nossa advocacia, ela tem que estar alinhada com o momento atual que nós vivemos. Se um advogada advoga com técnicas, com métodos utilizados na década de 70, de 80, imagine se o alfaiate
que eu contei para vocês o exemplo lá atrás. Imagina se ele fica reticente, fala assim, não, eu vou ficar aqui com a minha lojinha aberta, que vão vir pessoas aqui fazer terno. Ele vai falir. Ele não consegue concorrer com a massificação. Ele vai conseguir produzir ternos, mas são ternos caros. Se ele conseguir atingir um grupo específico da sociedade, talvez ele sobreviva, mas em regra não. Se nós continuarmos achando que os nossos clientes estão na nossa cidade, nós estamos apequenando a nossa profissão. Prestem bem atenção. Se você, advogado e advogada, está preocupado com os clientes da sua cidade, você está apequenando a sua profissão. Porque você ainda preza pelo contato físico, pelo cafezinho, pelo cartão de visita, pela publicidade boca a boca, pela apresentação no comércio, no senhor Zé ali da mercearia. Você vai ter inúmeras dificuldades na sua profissão. Até mesmo porque, mesmo que você mora em São Paulo, mesmo que você esteja aí numa das maiores cidades do país, ou qualquer outra capital, você está reduzindo a sua advocacia. Porque quantos clientes, você sabe quantos habitantes tem na sua cidade. Agora, quantos habitantes tem no mundo virtual? Então, fato, nossos clientes estão no mundo virtual. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa entender um pouquinho, tá? Então vamos lá, vou achar a minha imagem aqui, pôr ela do lado de cá. Fato, nossos clientes atuais e futuros estão no digital. Várias pesquisas, vários estudos, várias comprovações que falamos anteriormente trazem essa certeza. Bom, afirmativo. No mundo físico, nós podemos nos posicionar para a sociedade como advogados e advogadas, certo? Cartões de visita, apresentações pessoais, enfim. Aprendemos isso na faculdade. Né? No mundo físico é assim que a gente se posiciona. Pessoalmente. Um caráter de pessoalidade. De sentidos físicos. Visual, auditivo, né? Principalmente, né? O visual e o auditivo. Então eu me apresento para as pessoas como advogado, eu me visto e eu me porto na cidade, nesse quadradinho, vamos chamar de quadradinho, perto do digital. Nesse quadradinho eu me porto como advogado. Sempre foi assim. Aí vem uma pergunta. Bom, partindo do fato, então, que isso não nos atende mais, porque os nossos clientes não estão mais na rua, eles estão no digital, como podemos nos posicionar como advogados e advogadas nesse mundo virtual? Podemos nos posicionar? Como é que é a apresentação no mundo virtual? Como é que é o cartão de visita do mundo virtual? Como é que é o terno do mundo virtual? E se nós podemos nos apresentar no mundo virtual, quais são os limites? Bom, eu trouxe para vocês aqui, vou baixar minha imagem aqui de novo, alguns exemplos. Gloria Howard, uma americana, especialista em direito civil, classificada
como uma das melhores advogadas dos Estados Unidos pelo presidente Barack Obama. Ali nós estamos vendo ela com 11, quase 12 mil seguidores no Instagram, né? Ela tem uma conta extremamente ativa no Instagram, com vídeos, com lives, com produção de conteúdo quase que diário. No meio aí nós temos Dr. Felipe Santa Cruz, nosso digníssimo presidente, um exemplo de advocacia e de gestão, presidente da OAB Federal, ali com quase 80 mil seguidores, né? Extremamente ativo nas redes sociais, com conteúdos valiosos para nós advogados. Ali nós temos uma conta de Instagram de um escritório de advocacia, Bichara Advogados, né? Um escritório gigante de full service, né? Com vários escritórios aí espalhados pelo Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Bom, se gigantes da advocacia estão no mundo virtual, se gigantes, advogados e advogadas, gigantes, renomados, que não precisam de cartãozinho de visita, nem de bom dia, nem de botar um terninho e sair na calçada para se apresentar como advogados, se eles, mesmo já renomados, se portam como advogados e advogadas nas redes sociais, o que isso quer dizer? Que é importantíssimo, é fundamental e imprescindível que nós, advogados e advogadas, estejamos no mundo virtual. Bom, se as pessoas estão no mundo virtual, se eu não estou, mesmo que eu seja renomado, num curto intervalo de tempo eu serei esquecido. Então, respondendo a nossa pergunta, sim, podemos estar como profissionais da advocacia nas mídias sociais, sem problema nenhum. E eu até vou além, não acho isso uma opção. Acho, nos dias atuais, uma obrigação. Uma obrigação. Se nós podemos estar nas redes sociais, ótimo. Podemos estar nas redes sociais. Legal. Quais os limites? Posso fazer marketing? Posso fazer publicidade? Se sim, como? Bom, vamos tentar diferenciar as duas palavras. São muito ditas, mas elas são diferentes. Marketing é um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente. É um conjunto de estratégias para aperfeiçoar as relações que envolvem empresa, cliente e mercado. Entre os principais objetivos estão definir e criar valor. Não é preço, por favor, hein? Valor para o seu público. Entender e satisfazer as necessidades dos seus clientes. Ao passo que a publicidade, ela está dentro da chamada promoção. Promoção é um dos 4 pilares que sustentam as estratégias do marketing. Então, a publicidade é como se fosse uma espécie. Ela está inserida dentro do marketing. Ela é encarregada de aumentar a visibilidade da sua marca, da sua empresa. Publicidade é uma parte da promoção e é responsável pela aquisição de espaço para divulgar o seu produto, serviço ou marca. Tá? Esse é o conceito aí de marketing e publicidade. Então, enquanto o marketing ele se preocupa em definir e conhecer o seu público-alvo, o seu prospecto, o seu futuro cliente, né? E desenvolver estratégias para atraí-lo,
A publicidade foca em construir uma comunicação com o seu cliente. Marketing, a parte estratégica, publicidade, essa parte prática, né? Os objetivos do marketing são mais amplos, né? E os objetivos da publicidade são bem específicos, né? Então, a partir de agora, nós vamos mergulhar no Código de Ética e no Provimento 94/2000, que é o que interessa, é o que nos interessa aqui nesse momento, é saber o que nós podemos e o que nós não podemos. Antes de falar para vocês disso, no site da OAB Federal, ela está fazendo uma consulta pública. A OAB, já há acho que mais de um ano, ela está fazendo uma consulta pública sobre as regras de publicidade da nossa profissão. Então, vocês podem entrar lá no site da OAB Federal, que vocês vão poder responder um questionário que certamente vai servir de base para uma normativa específica, como nós vimos aqui, né? A última normativa, o nosso provimento é de 2000. Só para vocês terem uma ideia, o Instagram foi criado em 2010. Não tinha nem Instagram, né? Então, na minha opinião, nós temos normas suficientes para interpretar o Instagram e as redes sociais, tá? Não é isso. Mas algumas regras mais pontuais precisam ser exteriorizadas, contextualizadas. Então, por exemplo, olha só o questionário, olha o que a OAB quer saber. Você é a favor da flexibilização das regras de publicidade da advocacia? Você é a favor da publicidade e propaganda da advocacia em redes sociais? Devem ser regulamentados limites da publicidade da advocacia nas redes sociais? Exemplo, patrocínio de postagens e comentários de casos concretos. Isso aqui é extremamente polêmico. Por exemplo, patrocínio. Nós vamos ver daqui a pouquinho se o advogado, se ele pode, as redes sociais, o mecanismo de trabalho do Facebook, do Instagram, do YouTube, ele entrega o seu conteúdo quando você paga. Quando você não paga, é o que chama de produção de conteúdo orgânico, ele tende a entregar menos. Porque a plataforma ela não te cobra nada, mas é um negócio. E aí surgiu uma dúvida, nós vamos ver daqui a pouco, o advogado pode ou não fazer esse pagamento para impulsionar, por exemplo, uma postagem dele. Um post lá no Instagram, um feed, um store, enfim. Né? Então, a OAB já está trabalhando com relação a isso. Uma outra pergunta, é a favor da utilização de plataformas digitais para intermediação e divulgação de serviços profissionais? Algumas plataformas aí, OLX. A OAB já se posicionou, alguns, né? Alguns TEDs se posicionaram contra. É um site de compra e venda, você não pode oferecer seu serviço lá. Então, só abrimos esses parênteses aí para a gente não perder o nosso foco. Mas vamos lá. Marketing, publicidade. Marketing e publicidade. O advogado pode fazer marketing, ele pode fazer publicidade, pode fazer ambos. A resposta está no artigo 1º do Provimento 94/2000. É permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados. É permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados.
Então, o advogado pode fazer publicidade? Sim, sim, pode. Texto de lei. Texto de lei. Mas aí tem uma vírgula. Contanto que se limite a levar ao conhecimento do público, em geral, ou da clientela, em particular, dados. Quais dados? Dados objetivos, verdadeiros a respeito dos serviços de advocacia que se propõe a prestar, observadas as normas do Código de Ética e Disciplina e as desse provimento. Então, o advogado pode fazer publicidade e ele pode fazer marketing, porque a publicidade é uma espécie de marketing, está dentro do marketing. O advogado pode fazer publicidade e marketing. Sim. Aí nós vamos entrar na essência dessa publicidade e marketing. Porque publicidade e marketing é muito amplo. Responder assim: posso fazer publicidade e marketing? Isso é muito amplo. Para quem é da área aí de publicidade e marketing, sabe do que eu estou falando. Isso é muito amplo. No meio físico é mais fácil, né? Nós, advogado, o advogado não pode contratar uma empresa de outdoor e botar lá a imagem do seu escritório. O advogado não pode contratar aquele espaço atrás dos ônibus. O advogado não pode fechar contratos com empresas de publicidade para divulgar sua marca nos meios televisivos, enfim. Mas ele pode fazer publicidade. De que forma pode ser feita essa publicidade? A palavra vem, a explicação, a qualificação da publicidade vem logo depois da palavra, no texto da lei. Publicidade informativa. Publicidade informativa. Ou seja, o advogado pode fazer, a meu ver, a publicidade mais eficaz hoje que tem nas redes sociais, que é a produção de conteúdo informativo. Conteúdo de informação de valor. Talvez esse é disparado o meio mais eficaz de você se posicionar. Lembra lá da década de 70, de 80, você sair na rua, o terno, o cartão de visita. Isso tudo nós colocamos num pacote e transformamos hoje na realidade virtual como produção de conteúdo de valor. Eu nem estou aqui de terno, nem preciso para ser reconhecido como advogado. Não mais. Isso está fora de moda. Isso está fora de moda. Até mesmo porque os estelionatários do mundo, as pessoas que vão aplicar golpes em terceiros, eles se vestem bem. Alguns, em geral, botam terno. A sociedade se acostumou com isso. Hoje, o advogado e a advogada, ele é reconhecido nas mídias sociais pelo que ele produz de conteúdo. É o seu conteúdo que vai definir a sua imagem perante os clientes no mundo virtual. E isso, na minha humilde opinião, podia rasgar todo o resto da legislação. Só isso aí já bastava para mim, como advogado. Não precisava mais nada. As pessoas ficam preocupadas se pode isso, se pode aquilo. Nossa, pode produzir conteúdo de valor. Pode produzir conteúdo de valor. Ponto. Nós não precisamos de mais nada para sermos reconhecidos.
Lembra a autoridade lá do policial? Que eu não reconhecia, eu não identifiquei a autoridade ali porque eles não se vestiam, né? Como policiais. Eu só reconheço se eles estiverem vestindo ali no trânsito. Aqui, no mundo virtual, o cliente reconhece a sua autoridade de advogado, não é se ele entrar no seu Instagram e te ver lá de terno, ou a doutora vestida belíssimamente como advogada, com terno. Ele pode olhar e ver um rótulo. Parece um advogado. Mas ele só vai se interessar e se conectar a você como profissional depois que ele vê seu conteúdo. Aí sim, opa. Esse é o que eu preciso. Esse é o profissional que eu preciso. Tá. Advogado pode fazer publicidade e marketing. Advogado pode produzir conteúdo. Mas onde? Como? No mundo digital. Advogado pode ter um canal no YouTube, por exemplo. O YouTube é a plataforma mais assistida das mídias sociais. Um público extremamente seletivo. Eu posso ter um canal no YouTube. Eu, advogado, advogada, posso ter um canal no YouTube. Posso ter uma conta no Telegram do meu escritório, além da minha pessoal. Posso ter uma página no Facebook, não é aquela conta pessoal. Além da minha conta pessoal no Face, eu posso ter uma página, a fanpage. Provimento, o mesmo provimento 94, ele responde. São admitidos como veículos de informação publicitária da advocacia. Letra A, internet. Internet. Tudo que é lícito na internet, então, é permitido. YouTube, Instagram, Face, LinkedIn, Twitter, enfim. As páginas, parágrafo único desse mesmo artigo 5º, as páginas mantidas nos meios eletrônicos de comunicação podem fornecer informações a respeito de eventos, de conferências e conteúdo jurídico. Páginas, fanpage do Facebook. Que tipo de conteúdo jurídico eu posso produzir? Os úteis à orientação geral. Um conteúdo jurídico que vai orientar alguém. Orientação positiva, tá? Não é orientação para produzir demanda, nós vamos ver isso aqui. Não é orientação para entrar com ação judicial. Até mesmo porque esse canal aqui, exatamente, ele está na via contrária, né? Na mão contrária de direção. Aqui a gente estuda métodos que nos deixam livres do judiciário, que nos faz faturar cada vez mais na advocacia sem necessidade de construção ou manutenção de processos judiciais. Contando que essas páginas, que esses conteúdos não façam referência a casos concretos da sua advocacia, nem mencione seus clientes. Então, resposta. Por expressa previsão legal, advogado e advogada pode ter um escritório virtual, pode ter uma página no YouTube, um canal, desculpe, no YouTube, uma página no Face, uma conta no Instagram, sua pessoal, sua como advogado ou advogada, sua como escritório, do seu escritório. Porque advogado pode educar. Eu não posso, a OAB me permite. Você pode escrever um livro? Advogado pode escrever livro? Sim ou não?
Vê se faria sentido. O advogado pode escrever um livro jurídico, mas ele não pode produzir um feed. Ele não pode fazer uma postagem jurídica no Instagram. Por favor, né, gente? Vamos usar o nosso bom senso quando a gente for analisar os fatos. Eu não posso me vangloriar de casos, de ações que eu tenho no escritório para me colocar acima dos meus colegas. Não é isso. Isso, para mim, também não é nem publicidade, isso é falta de caráter do profissional liberal da advocacia fazer isso. Se eu sou cliente vendo isso, esse eu não contrataria. Quem esnoba, que eu sou bom nisso, que eu já ganhei isso. Agora, quem usa do seu conhecimento para auxiliar alguém, né, nas mídias sociais, esse sim, esse está fazendo um belíssimo serviço para a advocacia. Ah, mas o provimento é muito antigo, de 2000. Como é que você está falando que pode ter fanpage se nem existia fanpage em 2000? Como você pode falar de canal no YouTube? Talvez nenhum advogado tinha canal no YouTube em 2000. Acho que não, né? Bom, gente, isso aí já foi discutido pelos tribunais de ética. Nós vamos aqui, por isso eu falei para vocês terem paciência, calma, o vídeo ia ser um pouco denso, um pouco longo, porque a gente também vai na jurisprudência. Se a lei é um pouco pretérita, vamos buscar a jurisprudência atual. Olha a seccional de São Paulo, que se debruçou sobre esse assunto. Publicidade de advogado nas redes sociais. Possibilidade. Observância das normas pertinentes à publicidade. Propaganda e informação da advocacia. Olha só, o julgado. É lícita a publicidade do advogado em redes sociais. É lícita a publicidade do advogado em redes sociais. Inclusive o patrocínio de páginas e publicações. Desde que observados os princípios e normas que regem a publicidade. O advogado somente deve disponibilizar informações de caráter objetivo. Objetivo. E sem a finalidade de angariar clientela. Alguém pode perguntar assim, sem finalidade de angariar clientela. Você está falando que os meus clientes estão no mundo digital, eu quero cliente. E aí? Finalidade direta. Quando nós saímos, ou quando os nossos colegas aí, na década de 70, 80, saíam nas ruas, era para satisfazer o seu ego? É porque eram vaidosos? Ou porque eles tinham dentro deles o interesse de ter mais cliente? Claro que quando nós nos portamos como advogados, quando nós nos apresentamos para o mercado como advogados, nosso interesse é óbvio que é ter cliente. Mas não tem nada de errado com isso. Eu não posso criar uma técnica. Por exemplo, lá no passado, se eu saísse para a rua para me apresentar, chegasse para o empresário e falasse assim, olha, você está precisando de trabalhista aí? Eu sou o melhor advogado trabalhista da cidade. Já ganhei de todos que tem aqui. Não perco uma demanda. Bom, isso não pode. Ele está fazendo uma captação direta de cliente. Ele está fazendo uma publicidade ilegal. Mas ele podia se apresentar, eu sou advogado. Trabalho, inclusive, com direito trabalhista, se algum dia você precisar. É a especialidade lá do meu escritório. Toma aqui meu cartão. Isso pode. No mundo digital é a mesma coisa. Você vai produzir um conteúdo jurídico porque lá na frente você tem interesse de ter um cliente. Mas você não sabe nem quem está lendo o seu conteúdo. Quem está lendo? Você vai saber quem está comentando. Talvez quem está curtindo. Mas quem leu e guardou para ele mesmo, você não sabe. Você não tem essa informação. É isso.
E você vai estar auxiliando as pessoas. E você vai estar sendo reconhecido. Você imagina quando um conceito seu, quando um conteúdo jurídico seu é assimilado por alguém, ajuda em alguma dor do seu cliente lá, não é cliente ainda, daquela pessoa que está acompanhando o seu conteúdo, ela vai ficar extremamente grata a você. Lá na frente, quando ela precisar de algum advogado, ela vai lá na mídia social que ela te viu e vai tentar te contratar. É isso. Olha a seccional de São Paulo, um outro julgado. Publicidade, Facebook, criação de página para escritório de advocacia. A fanpage. Possibilidade. A presença do escritório de advocacia na rede social Facebook é permitida tanto para o meio de criação de páginas como conteúdos patrocinados. Aqui está dizendo, esse aspecto é polêmico, porque algumas seccionais entendem que sim, outras que não, que você pode impulsionar o seu conteúdo. Você produz o conteúdo e você paga a plataforma para impulsionar esse conteúdo. Conteúdos patrocinados. A página do Facebook assemelha-se ao website convencional, acrescido do envio de informações, tal como ocorre com as malas diretas. Os usuários apenas recebem informações das páginas. Por isso que eles permitem, aqui em São Paulo, e eu concordo com esse posicionamento, eles permitem o impulsionamento. Se assemelha, a nossa publicidade nas mídias digitais se assemelha muito ao que era no mundo físico. Eu não posso chegar lá no UOL e contratar do UOL um espaço onde ele vai me colocar lá na página dele, o meu escritório de advocacia, com o meu telefone, meu endereço. Esse é o outdoor da mídia digital. Isso é óbvio que não pode. Muito simples. Raciocínio muito parecido. Agora, o que realmente atrai cliente não é isso. Se pudesse fazer publicidade dessa forma na internet, eu não faria. Eu não faria. Por uma razão muito simples. A nossa atividade é intelectual, é de meio. Não é de fim. Então, o cliente vai Imagina, o cliente viu o meu cartão de visita lá numa publicidade do UOL. Oh, aqui um advogado, vou contratá-lo. Agora, o cliente entra no meu Instagram e começa a receber e a ver conteúdos de extrema relevância jurídica quase que diariamente. Esse mesmo cliente entra na minha página, no meu canal do YouTube, e ele vai ver lá os vídeos de conteúdo relevante. Eu estou construindo uma relação da minha imagem de advogado com ele, na mente dele. Isso pode. Como assim? Gente, qualquer conteúdo de valor, você não pode, não vai também ser eficaz, é você fazer copia e cola de página de STJ, STF, de TJs, né? Entre em vigor o LGPD. Mas quando você vai falar, as pessoas estão falando, nova CPMF. Produz um conteúdo de valor para a sociedade. Dá a sua opinião, a sua recomendação, o que você acha, mesmo que você não seja advogado tributário, estuda isso. As pessoas querem saber, porque as pessoas falam de assuntos que vêm em noticiários televisivos que são fantasiosos. Faz um post, produz um vídeo,
E fala disso. Fala que serve a nova CPMF. Fala que pé que está no Congresso. Produção de conteúdo. Você não pode orientar a quem está vendo a nada. Sei lá. Agora as pessoas estão... eu vou orientar vocês têm um direito que vocês não sabiam, procurem um advogado e entrem na justiça. Pronto. Parou. Infração. Conteúdo de valor. Você está produzindo um conteúdo que aquele que está te ouvindo não consegue produzir, porque ele não é da área jurídica. Você está auxiliando ele numa interpretação que vai encaixar lá na vida dele. O que não é permitido? O que não é permitido? Fornecimento de dados pessoais, como endereço, telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos, jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quanto de eventual participação em programas de rádio, televisão, veiculação de matérias, sendo permitida a referência a e-mail. E-mail pode. Telefone não. WhatsApp não. Não só a página no Instagram. Sim, gente, as pessoas ficam preocupadas. Não, mas como é que ele vai me achar? Você usa a rede social? Você sabe como funciona? Sabe que o Instagram tem um direct? Se a pessoa quiser falar diretamente com você, não precisa do seu telefone. Seu canal do YouTube tem lá nos comentários. A sua fanpage. O seu Facebook. Seu LinkedIn. Não precisa se preocupar com contato, gente, por favor. Isso é ultrapassado. Artigo 41 do Código de Ética. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social, suas contas aí, ou os textos que por meio deles divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar. Vejo às vezes isso, é absurdo, sabe? Quando alguém está buscando clientes por um determinado tipo de ação judicial, até arrepio, né? Ação judicial, credo. Mas enfim, tem colega que faz isso. Ele estimula o leitor a entrar com um tipo de ação, obviamente para contratá-lo. Isso não pode. Está expresso no artigo 41 do Código de Ética. Tá? Artigo 42. É vedado ao advogado abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição. Acho que nem precisava estar aqui, né? Mas você vai produzir um conteúdo de valor falando mal da advocacia? Como assim? Ou da OAB? Tem gente que produz, né? Tem gente que não conhece o Código de Ética, tem colega que não conhece o Código de Ética e consegue falar mal da OAB, que o Código de Ética amarra o advogado. O que amarra o advogado é ele mesmo. O que amarra o advogado e a advogada é ele mesmo, porque é difícil sair da zona de conforto. É difícil sair da zona de conforto. Para você sair da zona de conforto, exige uma... Porque ficar na zona de conforto é o quê? É viver dia após dia diante das mesmas situações, porque você conhece tudo, então você tem mais segurança. Sair da zona de conforto, por exemplo, quem só fica preocupado com o mundo físico e vai para as mídias digitais, ele tem receio, porque é um ambiente para ele hostil, ele não conhece. O Código de Ética, para mim, que estou nas mídias digitais, tranquilo, sem problema nenhum. Me atende perfeitamente. Não precisaria de mais nada. Na realidade é isso. Para mim, não precisaria de mais nada. Porque senão eu saio da advocacia. Aí eu vou entrar no campo
empresarial propriamente dito, que não é o caso. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes nesse capítulo. Olha só, a telefonia e a internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que essas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. O advogado pode usar suas mídias digitais, o seu WhatsApp, o seu e-mail, um e-mail direto para comunicar com seus clientes. Tá? Já falamos do impulsionamento. Agora, 2 observações que eu queria fazer com relação ao Código de Ética. O artigo 39 do Código de Ética, olha só que interessante. Ele fala o seguinte: a publicidade, começa o capítulo sobre publicidade com esse artigo. A publicidade do advogado tem caráter meramente informativo. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. É aqui que eu queria... Essa palavra é tão usada. Não pode acontecer a mercantilização da profissão. Então, primeira observação que eu gostaria de fazer. Anotem isso. Você não produz conteúdo para captar cliente. Você produz conteúdo para ter reconhecimento da sua marca, da sua advocacia no mercado. Qual mercado? Mercado digital. Então, olha o mindset. Olha a mentalidade. Na hora que você estiver lá, digitando o seu post, gravando o seu story, lembre-se disso. Você está fazendo a sua advocacia, a sua imagem crescer. Você está plantando. Exatamente quando começavam os advogados no passado, que não tinha internet, que eles iam plantando os seus cartões de visita, as suas apresentações pessoais na rua. No mundo digital, que está engatinhando ainda, é uma criança. O mundo digital ainda é uma criança. Nós estamos nos apresentando, construindo a nossa base, a base do nosso nome, da nossa marca. E para isso. Porque tem advogado que quer produzir conteúdo 7 horas da manhã e quer que um cliente ligue antes do meio-dia. Até porque ele tem dificuldade no seu mundo íntimo da paciência. Ele não é paciente, é ansioso ou ansiosa. Então, produzir conteúdo é igual à construção da sua base advocatícia no mundo digital. Ponto. E o que é esse conteúdo? Educação jurídica de forma íntegra, com frequência e constância. Porque o advogado quer postar um conteúdo hoje e outro daqui 365 dias. O advogado tem um Instagram e ele só produz conteúdo da vida pessoal dele. Ele na academia, ele no restaurante, ele no boteco, ele na praia, ele lá na piscina. E às vezes ele tem até muitos seguidores. Isso mexe com o ego, né? Tem nada que mexe com o ego mais do que o número de seguidores que você tem.
para quem não é bem resolvido, né, com relação a isso. E aí ele reclama depois: nossa, eu tenho milhares de seguidores, mas eu não tenho cliente no escritório. Claro, você trabalha só a sua imagem pessoal. Você usa o seu Instagram apenas no campo da diversão, não é? As pessoas vão para as mídias sociais para 3 motivos. Primeiro, se entreter. Segundo, se conectar. E terceiro, se informar. Eu quero esse. O advogado e a advogada tem que focar nesse. Se o cliente está indo para se informar, eu venho com a informação. E aí se conecta. O cliente vem para se informar. Ele quer uma informação jurídica, um conteúdo de valor. Eu estou falando lá da minha academia, postei lá um vídeo de eu malhando. Ele vem para se informar. Eu estou falando lá do meu time de futebol. Eu estou falando das minhas pretensões religiosas. No marketing digital, isso se chama linha editorial. Linha editorial. Cria a sua. Tenha a sua linha editorial, número 1. Se você tem uma conta pessoal, você adora ela, você adora postar suas coisas pessoais, não tem problema nenhum. Cria uma profissional. Seu cliente não vai na sua pessoal, seu prospecto, ele vai na sua profissional. Cria uma com mais seriedade. Porque a advocacia, ela é uma profissão séria, por uma razão muito simples. Nós lidamos com a dor. Chega num hospital, num pronto atendimento, com a sua perna fraturada, com muita dor, e seja atendido por um médico te contando piada. Você vai gostar? Você está em condições de rir? Por isso da seriedade. Seriedade nesse sentido. Não que a gente não possa ter alegria, não é isso. Não é isso. Mas o nosso conteúdo de valor, ele tem que ter a base da seriedade. Até para atrair a credibilidade. Então, precisamos produzir conteúdo de forma contínua, com frequência. Uma das formas hoje, gente, tranquilas de produzir conteúdo entre colegas, são as lives. Chama um colega seu, faz uma live. Sabe, faz um rascunho do que vocês vão tratar e bate um papo, igual se vocês estivessem juntos no seu escritório. Olha que interessante. Igual se vocês estivessem batendo um papo jurídico no seu escritório, só que você vai permitir que o mundo inteiro assista isso. Isso é uma live. Faz lá uma live de 30 minutinhos. Faz uma por semana. E o que quer dizer a tal mercantilização? Eu trouxe aqui o conceito, né, de mercantilização no dicionário, que é a transformação em mercadoria, em objeto de comércio. Então, por exemplo, a mercantilização da educação superior é o nome dado ao processo em que o desenvolvimento dos fins e dos meios da educação superior, tanto no âmbito estatal como privado, sofre uma reorientação de acordo com os princípios e lógica do mercado, e sob o qual a educação superior, gradativa e progressivamente, perde o status de bem público e assume a condição de serviço comercial. Segundo o entendimento de alguns da OAB, e eu discordo, a mercantilização ocorre quando estabelece um processo em que o desenvolvimento dos fins e dos meios da advocacia se afasta da atividade indispensável à administração pública, sofrendo uma reorientação de acordo com os princípios e a lógica do mercado, perdendo o status de bem público
e assumindo uma condição de serviço comercial. Isso é a OAB veda. Condição de serviço comercial. Mas a OAB, desculpem, a advocacia é, na essência, um serviço comercial. O que acontece na contratação de um advogado, de uma advogada? O cliente e o profissional. O profissional da advocacia tem um serviço e ele coloca esse serviço à venda para esse que quer comprar o serviço. Então, o profissional entrega o serviço e o cliente entrega parte da sua propriedade, o dinheiro. Né? E ali forma um negócio. Isso, para mim, mercantilização é uma palavra muito ampla. Mas, pelos julgados, por tudo que já foi visto na OAB, mercantilização é você... A OAB traz uma simbologia que é como se o advogado, a advogada se colocasse numa gôndola, numa prateleira de um supermercado. Eu estou à venda. Seria isso, basicamente. Isso que é vedado. Eu jamais estaria à venda. Eu jamais, como profissional liberal, me colocaria numa prateleira. Até mesmo porque isso é impossível. 2 advogados numa prateleira e o cliente escolher. Como? Uma atividade intelectual de meio. Como é que você compara? Não é uma garrafinha de refrigerante. Não é? Não é uma garrafinha de refrigerante. Então, o que a gente precisa deixar aqui claro com relação à mercantilização é isso. É a nossa postura, principalmente nas mídias digitais. A nossa postura como advogados e como advogadas. Então, basicamente, resumindo, avançamos bastante, eu falei para vocês que a aula ia ser um pouco longa, mas importantíssima. Basicamente, é isso. A atenção das pessoas está no digital. Se você já está estabelecido, se você acha que não precisa estar no digital, tudo bem. Mas a manutenção do seu nome na mente do seu prospecto, do seu cliente, ela não se sustenta mais somente nos meios físicos tradicionais. Porque o seu cliente, esse mesmo que você já tem, ele também está nas mídias sociais. E se você não está nas mídias sociais, um dia ele se esquece de você. A sua profissão, que às vezes está no ápice, ela tende a cair. Você, que ainda está se estabelecendo no mercado, ou que ainda almeja um futuro muito próximo na advocacia, aí não tem jeito. Precisa se estabelecer no digital. Precisa se construir a sua autoridade de advogado, o seu nome na advocacia, no mundo digital. Porque é lá que você vai se reconhecer. E as pessoas se assustam às vezes, eu acho isso maravilhoso. Porque você sai do seu espaço físico, que pode ser qualquer cidade, pequena ou grande, e você amplia isso. Grandes contratos jurídicos estão sendo fechados à distância. E aí você constrói essa autoridade. Você tem uma liberdade para escolher os seus canais de divulgação, como nós já dissemos. Você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o LinkedIn, você tem o TikTok. Eu não uso, mas é uma rede que está crescendo, né?
Então, você pode se estabelecer em qualquer mídia, você pode usar todas, mas você vai se lembrar sempre que você precisa construir conteúdo. Conteúdo de valor. O que é conteúdo de valor? Informação. Você informa as pessoas, mas não uma simples informação. Uma informação com a sua cor. É como se você tivesse uma folha, um desenho sem cor. Um desenho sem cor. Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você vai dar a cor a ela. Você dá a sua cor, a sua recomendação, a sua orientação, o seu ponto de vista. Você faz uma análise. De repente você tem uma figura única, sua. E você entrega isso na sua mídia. E você faz isso com constância. Com constância, sempre. Sempre. Você passa a habitar a mente das pessoas. Você passa, e o melhor, com a consciência tranquila. Com a consciência tranquila, com a certeza de que você está trabalhando de forma ética, de forma segura. E uma sugestão, quando você se encontrar com um ponto polêmico, por exemplo, se você pode ou não pagar para que a plataforma, por exemplo, você começa a produzir conteúdo na sua conta do Instagram. E aí você gostaria de impulsionar, de pagar o Instagram para levar isso para mais e mais pessoas. Faz uma consulta na OAB, na sua subseção. Pede o conselheiro da sua subseção para verificar na seção do seu estado se isso é permitido ou não. Isso eu acho que vai ser texto de lei dessa nova reforma interna da OAB. Mas enquanto isso não se processa, esses aspectos polêmicos, basicamente é esse. Google Ads também, quando você vai usar o Google Ads, que também é uma publicidade paga, também aconselho você a fazer a consulta aí na sua subseção, se isso é permitido. Nada no mundo é mais belo do que a consciência tranquila. Né? E se você quer transmitir uma autoridade de um advogado confiável, seguro, você precisa ser, com você mesmo, confiável. Não vamos burlar leis, nada disso. O nosso estatuto, o nosso código de ética, o nosso provimento, que trata da publicidade, para mim, ele satisfaz plenamente. Não precisaríamos mais. Apenas a reforma, apenas para tratar dessas questões polêmicas, que são pouquíssimas. Por exemplo, o impulsionamento. Seria o mais importante. Mas, produza conteúdo. Você vai estar fazendo 2 favores importantíssimos. Um para você mesmo, porque você vai estar fazendo a sua marca crescer, o seu nome crescer na advocacia. E o outro, você vai estar atendendo à função social da advocacia, que vai auxiliar muito mais pessoas. E aí, você vai encontrar também o caminho das pedras para ter uma advocacia livre. Muitos advogados estão passando dificuldades por causa da dependência aos processos. Dificuldade por causa da morosidade, associada agora com os efeitos da pandemia. Será que essa foi a última pandemia? Você saberia responder? Se nem a ciência responde, como que nós vamos conseguir responder com precisão essa pergunta? Então, nós precisamos criar métodos, técnicas que nos ajudem a ter uma advocacia próspera, faturar cada vez mais, sem a dependência de processos judiciais. E para isso, a gente precisa estar nas mídias digitais. Não tem como.
Se a gente quer, por exemplo, faturar até 20 mil reais por mês, sem a dependência de qualquer processo judicial, a gente precisa construir essa nossa autoridade no mundo digital. Para que assim a gente possa ter uma advocacia próspera, faturar cada vez mais, ter vida longa e encontrar a felicidade nessa profissão belíssima e maravilhosa.